Buonasera a tutti. Boa noite, então, a todos. Essa semana, uma informação. Nós iríamos realizar uma oficina filó, mas nós chegamos à conclusão que a equipe de trabalho era muito numerosa. Ultrapassava 15 pessoas, todas envolvidas na oficina do filó. Então, dado ao trabalho, o grupo de trabalho muito elevado, suspendemos e fica para uma próxima oportunidade, assim que for permitido, sem medo de aglomerações. Então, essa é a informação inicial. Para iniciarmos com a língua, apresentaremos seus alicerces, ou seja, sua fundamentação em termos de legislação, da qual dá suporte legal a essa língua e cultura. Até aqui vimos brevemente sobre a história necessária para podermos entender origens da cultura e língua italiana. A história da cultura e da língua italiana é longa. Demanda resgatar seus legados de saberes e fazeres desses imigrantes e de seus descendentes espalhados por esse Brasil desde o início da imigração até os dias atuais. Esses imigrantes, ao chegarem no Brasil e constatar de que foram enganados pelas propagandas, alguns se revoltaram e criaram certa confusão e não aceitaram. Como não tinha outra alternativa e sem poder retornar, tiveram que aceitar condições encontradas, assumindo com muita fé e trabalho árduo. Suplantaram adversidades, ensinando a seus filhos a serem honestos, a ter fé, viver em família unida, em comunidade e muito trabalho. Com esses firmes propósitos, o resgate de sua própria história ficou em segundo plano. Percebe-se atualmente de que esse conhecimento, mesmo a maioria querendo resgatar suas origens, esbarram na falta de informações, principalmente em saber distinguir cultura italiana de cultura italiana. Bom, o slide se apresenta agora, demonstra claramente essas duas culturas distintas. Então, o slide que aparece aí, ele tem isto aqui representado como se fosse a cultura italiana. E aqui a cultura italiana. No Brasil e aqui na Itália. Na imigração brasileira, eles saíram da Itália, que viveram até aqui, de 1836, 1930 a 1940. Tá? Eles vieram com essa carga de saberes e fazeres daquela época da Itália super pobre economicamente e falta de fome. Então, os imigrantes italianos
chegaram no Brasil com seus saberes e fazeres da cultura italiana da época. Eles adaptaram esses saberes e fazeres às condições aqui encontradas, muito diferentes das suas origens. Inclusive, criaram uma nova língua com esses saberes e fazeres. Então, colocando as diferenças. Primeiro, as cores. Aqui são cores da Itália e aqui são cores do Brasil. Obviamente, quando eles adentraram no Brasil, eles assumiram uma nova terra, uma nova cor e uma nova legislação, tendo a obedecer esta legislação, leis do Brasil. 2. Segunda diferença, dialetos. Vieram todos em acordo com cada região na Itália. Da época, desta época aqui. No Brasil, cria-se uma língua. Aqui foi criada uma língua chamada italiano. Na Itália, eles adotaram um dialeto, relegando ao esquecimento os demais dialetos. Tá? A terceira diferença, culinária. No Brasil, está mantida suas origens típicas dos imigrantes, adequadas às novas condições e agregando a produção própria, seja no plantio, seja na criação, mantendo manipulação. Na Itália, após enriquecer, saindo desse miséria, a Itália enriqueceu. Ela passa a adotar culinária prioritariamente com alimentos industrializados. Quarta diferença, canções. No Brasil são mantidas prioritariamente as típicas da época, que eles vieram da imigração, trazidas pelos imigrantes. Na Itália, a música e canções evoluíram muito mais da erudita. Aqui, a popular se manteve, não esqueceram. Mais uma diferença, o filó. No Brasil, mantém-se e propaga-se os originais da Itália da época. Da Itália extremamente pobreza. Tendo melhores condições de vida, se transforma em festa e alegria, sem perder a essência de sofrimento, porque passaram na Itália e também os anos iniciais no Brasil. Todas essas diferenças, mesmo assim, permanece muito desconhecimento a tratar cultura italiana com distorções da história cultural renovada e construída no Brasil, e que passa de geração a geração. Falamos de cultura e não de gostos, que é outra coisa. Ou tendências. Aqui se trata cultura. Ítalo-brasileira. Foi criada no Brasil. Muito diferente da Itália. Então, não posso dizer cultura italiana.
de maneira nenhuma, porque foi criada aqui e não aqui, que aqui está completamente ou quase completamente diferente desta aqui, que cultura ela passa de geração a geração. Então, aqui no Brasil, por outro lado, também, ao longo dos anos, membros de entidades lutaram para conseguir um mínimo de legislação para a salvaguarda da língua e de sua cultura, pois não havia sequer uma lei. Esta luta resulta nesse slide que vamos ver agora, em 9 de dezembro de 2010, é editado o Decreto 7.387, que institui o Inventário Nacional da Diversidade Linguística e dá outras providências. Em seu artigo 2º, consta o seguinte: as línguas inventariadas deverão ter relevância para a memória, a história e a identidade dos grupos que compõem a sociedade brasileira. Seu artigo 3º. A língua incluída no Inventário Nacional da Diversidade Linguística receberá o título de Referência Cultural Brasileira. Será expedido pelo Ministério da Cultura. Aí chega o terceiro slide, que é o relatório. Mediante este decreto, credencia a realizar o Inventário Nacional da Língua Italiana ou de outras línguas. Mas aqui, esse inventário da língua especificamente italiana, que foi realizado pela Universidade do Rio Grande do Sul, coordenado pela pesquisadora, professora Marley Terezinha Pertile, que resultou no relatório sob o título O Italiano entre o italiano padrão e o português brasileiro. Manutenção e substituição linguística do Alto Uruguai Gaúcho. Realizado em 2009 e 2010, essa pesquisa, e que inventariou municípios dos estados do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, do Paraná, do Mato Grosso, do Espírito Santo, onde a língua italiana é falada em algumas regiões, noutras não, e serviu como amostra para o seu reconhecimento. Então, o reconhecimento vem aqui nesse link, podem acessar, e aqui está o relatório completo da pesquisa piloto, realizada pela Universidade do Rio Grande do Sul. Daí o slide seguinte. Aqui temos, em 10 de dezembro de 2014, o Ministério da Cultura, do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, é lavrada certidão de nascimento da língua italiana. Então, nasce uma língua, aí tem que sair a certidão. E aí saiu a certidão da língua italiana. No slide seguinte, então temos, em 9 de setembro de 2014, é conferido o título de Referência Cultural Brasileira, a língua denominada italiana, que foi publicado em 10 de novembro de 2014. Seguir, nós temos slide da língua italiana.
esse slide aqui, eu tomei emprestado da colega Nedi Terezinha Locatelli, tá? Nedi, para apresentar aqui, podem ler descrição, localização geográfica, e eu quero me referir aqui às origens na Itália. Do Vêneto vieram a 54% de pessoas que falavam esse dialeto. Da Lombardia vieram 33%. Do Trentino Alto Adige, 7%. Do Friuli Venezia Giulia, 4,5%. Do Piemonte, Emília-Romagna, Toscana e Ligúria, 1,5% de pessoa. Isso conforme certidão emitida pelo Comitê Técnico do Inventário Nacional de Diversidade Linguística, MINC e FAN 2014. Então, obviamente que a língua italiana prevaleceu o dialeto vêneto, predominância, agregando palavras de outros dialetos, junto com a língua portuguesa. Obviamente, eles tinham que aprender a língua portuguesa e muitas palavras, inclusive, foram italianizadas, porque não havia no dialeto deles. Um só exemplo que nós vamos ver mais adiante, especificamente, é o tal de churrasco, que eles não tinham lá na Itália. E a pronúncia churrasco não tinha jeito. É que nem Caxias, é Cacia, né? Então ficou sorasco. Sorasco está no dicionário como palavra, né, abrasileirada. Essa síntese do relatório, então, é de Nedi Terezinha Locatelli. Em seguida, nós vamos ouvir um vídeo. Nedi vai falar sobre o que nós acabamos de falar, não especificamente nesse slide aqui, porque ela nem sabe que eu postei o slide dela aqui. Então vamos ouvir Nedi Terezinha Locatelli. A língua italiana é uma língua de diversidades, porque ela é formada por diversos dialetos de origem italiana que foram trazidos pelos imigrantes, principalmente para o sul do Brasil, onde a localização geográfica deste inventário, que deu reconhecimento ao italiano como língua de referência cultural brasileira, foi realizado. Nas Serras Gaúchas, onde a língua nasceu, em Santa Catarina, no Grande Oeste, no Paraná, e em alguns municípios do Mato Grosso e do Espírito Santo. Outros inventários italianos deverão reconhecer outras regiões geográficas no Brasil. Sendo assim, nós vamos encontrar entre nós, enquanto alunos, jeitos diferentes de dizer e de escrever os mesmos objetos do italiano. Isso não é problema, pelo contrário, enriquece e ajuda na salvaguarda e na valorização do nosso italiano. Portanto, não tenham receio de dizer, eu aprendi assim. Por exemplo, fósforo é fulminante para alguns. Para mim, sempre foi sonfanel. Tendo ouvido Nedi Terezinha Locatelli, nós vamos agora iniciar a língua. E iniciar é de início, através do último slide de hoje, que é o alfabeto.
Então, o alfabeto. Em italiano, el alfabeto. Alfabeto, alfabeto. Diferença está aqui. Artigo definido singular, masculino, né? O alfabeto, el alfabeto. E as letras são iguais na língua portuguesa, que provém da língua latina, etc. A pronúncia, ou seja, os sons que nós temos que agora, né, verificar. O A se pronuncia A, bem aberto. Não tem preguiça, não. O italiano é A, né? Que nem aqua, que é água. Aqua. E pronuncia-se todas as vogais. Aqua. Bem aberto. Tá? Outra letra é o C. Se chama, pronuncia ti. Não sei porque em português ti, né? Ti. Não sei se isso, mas enfim, escreve assim. Lati. Abiti. Ti. Ela ti de tchau. Tchau. Né? Conhecido aqui no Brasil e a maioria utiliza o tchau. Né? Tem outra, tchau. Tchau quer dizer pequenininho, pequeno, criança, pequeno. Então, tchau, né? Da ti. Então, a pronúncia aqui temos que guardar. Aí tem o E. O E português, né? Porque italiano, bem aberto. É, tem que abrir bem a boca, né? É, bem aberto. Quase como o verbo é em português. Então, é. Agora vem o ere. Ere. O ere é fraco. Não podemos pronunciar R forte. Ere. Então, em português, eu podia dizer buraco na parede. Né? Buraco na parede. Não é buraco na parede, não. Não é é Simoni? Né? Não, é buraco na parede. Tá? O R bem fraco. R. Ou da carroça. Né? Carroça é careta. Também não é careta, né, em português. É careta, quer dizer carroça. Ou uma palavra também aportuguesada, que é caroça. Pode ser assim também, mas a maioria é careta, tá? A carroça, em português. E, finalmente, se pronuncia T, Z, tá. Zeta, né? Aqui os portugueses aprenderam aqui no Brasil a pronunciar muito bem a pizza. Mas também se não pronunciasse bem, né? Tá? O que distorceu, abrasileirou, foi o Zanella. Aqui é brasileiro, né? Zanella. Não pode ser aqui, né? Então, a pronúncia é Zanella. Zanella.
O L, doppio, duplo, né? Então, é zanella. E as consoantes, todas elas, e as vogais, elas são abertas a, B, T, D, E, F. Elas começam a ser um pouquinho puxada, F, né? Dá uma travadinha na língua, G, H, I, L, dá uma L, M, N, O, P, Q, R. Bem, guardate questa, R, S, T, U, V, Z. A última, Z. Faltou letras aqui, faltou consoantes. Não se usa no italiano. Às vezes, o J é chamado ilunga, né? Mas não se utiliza. O K, né? O X. Lá no Vêneto, o dialeto vêneto, eles utilizam muito o X. Aqui, nós, no Brasil, abandonamos este X. Não se utiliza, a não ser nomes próprios, nomes estrangeiros, ou, né, que há necessidade de colocar. Le vocale, as vogais, né? A, E, I, O, U. Bem mais aperto do que em português, né? Tem que ter vontade de falar. Por isso que os italianos falam, né, alto. Então, por hoje, nós finalizamos. Parincoi, basta, né? Quer dizer, por hoje, então chega, né? Ou finimo qua. Buonanotte a tutti. E fin lunedì, o fin luni, né? Luni é o mais utilizado. Lunedì também é utilizado, mas é mais luni. Então, até segunda-feira. E tchau a tutti.